E aí, minha gente, tudo bom? Professor André Luiz, vamos agora para a nossa aula semanal de biologia, não é? E hoje, agora, a gente vai ver o conteúdo de proteínas. Te dizendo que em casa, nesses tempos difíceis, revise a parte de água, a parte de sais minerais, a parte de carboidratos e lipídios. Seguindo hoje, proteínas. Aí a gente tem aqui, minha gente, o sinônimo de proteínas. A gente chama proteínas de protenoides. É um sinônimo que é bom a gente saber. Ok? Aí o item 2, a gente precisa saber o que é uma proteína. André, o que é uma proteína? Vem comigo. Proteína são compostos orgânicos formados na base por aminoácidos. Toda proteína tem em sua constituição básica os aminoácidos. E aí, os aminoácidos, que é o item 3, tem que ter um radical, que sempre o radical difere de um aminoácido para o outro. Tá certo? Mas, para ser aminoácido, tem que ter pelo menos uma amina, um NH2, e uma carboxília, um grupo ácido, C-O-OH. Vou repetir. Todo aminoácido tem que ter pelo menos um grupo amina, NH2, e um carboxílico ácido, C-O ligação OH. Os aminoácidos se unem, vê se tu lembra, por ligações peptídicas. E toda ligação peptídica ocorre entre o grupo amina de um e o carboxílico do outro, liberando um H2O. Então se liga, toda ligação peptídica é uma desidratação e libera uma molécula de água. Então vamos lá, continuando. Tipos de proteínas. A gente vai encontrar na prova do Enem e também numa prova de SSA1, por que não? Proteínas simples, proteínas compostas, complexas, conjugadas e proteínas derivadas. Isso mesmo. Existe um terceiro tipo de proteínas, que são as derivadas. Mas vem comigo. O que é uma proteína simples? É uma proteína que apresenta apenas os aminoácidos. Toda proteína que tiver apenas aminoácidos, ela é do tipo simples. Exemplos: as albuminas, tem muito no ovo. As globinas e as globulinas. São proteínas que apresentam apenas aminoácidos. Tranquilo? Todo mundo acompanhando direitinho? Vem comigo aqui. Nas proteínas compostas, complexas ou conjugadas, além dos aminoácidos, a gente tem associado outras substâncias. Ok? Exemplos: hemoglobina, uma proteína que tem dentro os glóbulos vermelhos. E na hemoglobina, além dos aminoácidos, a gente tem ferro. É o outro componente, tornando-a uma proteína composta, complexa ou conjugada. Mioglobina é uma proteína que a gente tem na musculatura esquelética, muito dos mamíferos. Consequentemente, é uma proteína que armazena oxigênio, propiciando os mamíferos aquáticos a passar um bom tempo embaixo d'água. Então, o outro elemento da mioglobina também é o ferro. E temos a clorofila. Clorofila, uma proteína bastante encontrada nos vegetais, com a função de absorver luz para ocorrer a fotossíntese. Você lembra disso? E na clorofila, o outro elemento é o magnésio. Então a gente tem proteínas simples e compostas. E temos, como eu disse, um terceiro tipo de proteínas, que são as proteínas derivadas. André, o que é uma proteína derivada? Toda proteína derivada, preste atenção, ela deriva de uma simples ou deriva de uma composta. Tanto de simples como de composta. O que é uma proteína derivada? É uma proteína que está em trânsito, está passeando pelo sistema digestivo. Então ela está derivando
outros tipos de proteínas. Nesse exemplo, temos aqui proteases e peptonas. Proteases e peptonas são proteínas que estão sendo digeridas. E aí, a biologia moderna considera proteínas derivadas. Beleza? Agora, uma coisa muito importante, vem comigo aqui, para o teu Enem, é a estrutura das proteínas. E, na estrutura, a gente tem 4 modelos. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. André, o que é uma proteína primária? É uma proteína que é uma sequência linear de aminoácidos. Toda proteína que for uma sequência linear, estrutura primária. Quando ficar em forma de hélice, ou seja, helicoidal, a gente chama de estrutura secundária. Quando ela ficar feito um novelo de lã, a gente chama enovelada ou uma proteína globular, estrutura terciária. Mas quando a proteína pode ser vista em 3 dimensões, existe uma configuração espacial, a gente chama de estrutura quaternária. Aqui é o seguinte, ferinha, preste atenção, aqui é o nível evolutivo da proteína. Toda proteína bisu, toda proteína primária, secundária, simples. Toda proteína terciária, quaternária, composta, complexa ou conjugada. Tranquilo? Então, nível primário, sequência linear. Nível secundário, helicoidal. Nível terciário, globular. E quaternário, tridimensional. Beleza? Para fechar essa aulinha de proteína, vem comigo aqui. A gente tem as funções. Quais são as funções das proteínas? Estrutural, plástica, a primeiríssima. A maioria das proteínas tem função estrutural plástica. Reserva de energia para uma possível liberação de energia. As proteínas trabalham em nosso sistema imunológico e são de catálise, são biocatalisadores. Aqui é o que representa as enzimas, e as enzimas vão ser conversa próxima aula da gente. Valeu? Continue se cuidando, Deus te abençoe e até a próxima.